Olá, e aqui estamos nós para um dos momentos mais maravilhosos do nosso dia, que é o nosso momento devocional. Jesus é maravilhoso. E a nossa meditação está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 ao 22, e eu dou um destaque nesse momento para o versículo 12, que diz assim: quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. Queridos, nós vivemos num momento, onde se fala muito em crise. Estamos passando por uma pandemia, que já dura 6 meses, mexeu completamente na estrutura de todos nós e está gerando crises emocionais, psicológicas, espirituais, financeiras. Mas o nosso tema é que é no momento de crise que Deus vê um cenário perfeito para Ele agir na nossa vida. O livro de Êxodo é uma história apaixonante do povo de Deus, o povo de Israel, e nos conta a história do grande líder Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Lembrando que a escravidão no Egito durou mais de 400 anos. E a nossa meditação, ela nos leva ao início desse tempo, ao início de onde Deus começou a providenciar o livramento desse longo período de escravidão sob o domínio de Faraó. Nos mostra como Deus entrou com o livramento em favor do seu povo. Se você ler o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, o livro dos princípios, você vai perceber que quando o povo de Israel chegou no Egito, a Bíblia diz que eram aproximadamente 70 pessoas. Veja bem, 70 pessoas. Mas a bênção da multiplicação estava sobre essa nação, porque essa nação tinha uma promessa maravilhosa. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse que eles seriam tão numerosos como a estrela do céu, como as estrelas no céu, como a areia da praia. Não se pode contar as estrelas, muito menos os grãos de areia na beira do mar. Mas foi essa promessa que Deus deu a Abraão. O Senhor falou: eu farei de você uma grande nação. Se um dia você puder contar as estrelas, se um dia você puder contar o grão de areia na beira da praia, você poderá contar também a sua descendência. Mas eram apenas 70 pessoas chegando ali no Egito por causa da fome em Canaã. E quando eles chegaram ali, 70 almas, o Senhor os abençoou, o Senhor deu crescimento. Sabe, queridos, por que eu friso bem que era uma multidão de pessoas ali no Egito, mas começou com 70 pessoas? Porque muitas vezes nós nos deparamos diante de situações em que a promessa parece tão longe, tão impossível, tão difícil de se realizar. Talvez você tenha recebido uma promessa, mas o tempo foi passando e você olha hoje para a sua impossibilidade e pensa em desistir. Mas a nossa reflexão desse momento nos mostra que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre todas as suas promessas. Aqui na história do povo de Israel, muitos anos
se passou desde a chegada deles na terra do Egito. E a palavra de Deus diz que eles frutificaram, eles aumentaram muito ao ponto da terra se encher deles. Começou com 70 pessoas, agora a terra estava cheia deles. E isso trouxe temor ao rei do Egito. O faraó ficou com medo desse povo e armou um plano para deter aquele crescimento todo. Começou a afligi-los com trabalhos pesados e cruéis. E aí nós chegamos na leitura que fizemos nesse momento. Mas quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. Aleluia! As aflições na nossa vida, elas devem servir para o nosso crescimento. O Senhor jamais permite uma aflição ou um sofrimento para que nós venhamos a ser aniquilados, mas sim para que nós tenhamos crescimento. Então não tenha medo se a promessa parece longe demais. Não tenha medo quando o inimigo tenta frustrar os planos de Deus na sua vida. Não tenha medo quando muitas vezes você olha ao seu redor e parece não vai acontecer. Deus é fiel, meu amado, minha amada que me ouve nesse momento. E as suas promessas jamais deixarão de se cumprir na vida daquele que crê. O que eu e você precisamos aprender, queridos, é fazer de cada dificuldade, é fazer do momento de crise uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, nós ainda estamos vivendo o chamado distanciamento social, onde muitos não podem nem frequentar uma igreja. E o que eu faço nesse momento de crise? Eu desanimo? Eu abandono a minha fé? Não, eu vou aproveitar para chegar mais perto de Deus. Quantos talentos estão sendo descobertos nessa crise pela qual passamos? Quantas pessoas estão se descobrindo num trabalho novo, numa atividade nova, que de outra forma jamais teria acontecido? É aproveitar o momento difícil e fazer dele uma ponte para chegar mais perto da vitória, mais perto de Deus. Veja cada promessa do Senhor se cumprir na sua vida pela fé. Lembra essa história do povo de Israel no Egito. Chegou ali apenas 70 pessoas, se multiplicaram em extremo ao ponto de colocar medo no povo da terra. Faraó armou uma estratégia para que aquele povo não crescesse tanto. Mas quanto mais Faraó impunha sobre eles a crueldade e o sofrimento, mais o Senhor dava crescimento àquele povo. E você conhece o final da história, até que nasceu Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que com mão forte e debaixo da promessa do Senhor, tirou aquele povo da escravidão do Egito. Mas a promessa de Deus na vida do seu povo jamais deixou de se cumprir. Então creia, está passando por uma dificuldade, está passando por uma crise, faça dela um degrau para chegar mais perto de Deus. Faça dela uma ponte para que você atravesse e chegue lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família nesse momento. E mais uma vez, queridos, eu lembro a cada um de vocês. Nós estamos com quase 200 pessoas inscritas no canal. Essas pessoas estão sendo abençoadas com oração diariamente. Não para que o meu nome apareça, mas para que o nome de Deus seja glorificado e para que a palavra de Deus seja semeada no maior número de corações possíveis sobre a terra. Então compartilha, curte, comente, divulgue o nosso canal
com certeza a bênção de Deus vai se multiplicar na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.